de Jesus, estamos, Senhor, maravilhados, Senhor, da tua presença, Pai. Crendo, Senhor, que nesta noite o Senhor já está realizando, Pai, propósito. Crendo que nesta noite o Senhor está falando com a tua igreja, com a tua noiva, Senhor. E nesta noite, Senhor, colocamos o irmão Kleber diante da tua presença, Pai. Usa ele, Senhor, da maneira toda especial, Senhor, da forma que o Senhor tem costume de usar ele, Pai. Usa ele como canal, como instrumento em tuas mãos, Senhor. Assim nós, como igreja, nós oramos e abençoamos, Pai, a vida, Senhor, do teu filho, do teu servo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por essa noite que Deus preparou. Está uma presença tão maravilhosa nessa casa, na casa de Deus, nessa casa de oração. E quando a gente chegou aqui hoje, eu e o irmão Celso, quando o irmão Celso foi orar ali pelo grupo que ia louvar, veio uma presença tão maravilhosa do Senhor. E eu sabia que Deus ia nos surpreender hoje. E começou pelo louvor, os louvores que foram cantados aqui. Começou pela adoração de cada um. Oh, glória! Há uma presença muito forte do Senhor aqui. Há uma glória nesse lugar. E hoje é noite que o Senhor opera milagres, maravilhas e prodígios mais uma vez nesse lugar. Porque o Senhor não despede ninguém vazio. Aleluia, Ele está na casa. Ele está aqui. Amém, amados? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amados, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que o Espírito Santo do Senhor colocou no meu coração, está lá no livro do profeta Ageu, capítulo 1. Eu estava buscando uma palavra da parte de Deus, pedindo para que o Senhor me guiasse, que o Espírito Santo do Senhor me guiasse, para que eu trouxesse algo da parte de Deus nessa noite, e algo também que servisse para mim, porque a palavra primeiro ela tem que falar com o pregador, depois com a igreja, não é verdade? E o Senhor me levou a meditar nesse livro. Eu recebi um versículo desse livro aqui. Foi uma direção do Senhor para a palavra de hoje à noite. E diz assim a palavra do Senhor: no segundo ano do reinado, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josada, que o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, e semeais muito e colheis pouco, comeis, porém não vos farteis, bebeis, porém não vos saciais, vestimos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe um saco furado. Aleluia. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira, lenha, aleluia, e
edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei como um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retei os céus sobre vós, o orvalho e a terra detei os seus frutos. Mandei vir seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu. Assim como o Senhor, seu Deus, o enviará, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Até aí, amados. Glória a Deus. Amados, eu confesso que esse livro do profeta Ageu, eu ainda não tinha lido. Esse livro. Custei achar ele na Bíblia. Mas o Espírito Santo me trouxe uma clareza muito grande a respeito dessa palavra. Eu meditei na palavra e eu pesquisei sobre o profeta Ageu. Eu pesquisei para que, quando eu viesse pregar sobre o profeta, para que eu trouxesse muito claro a palavra e um entendimento para que a igreja entenda. Então a minha oração é nesta noite, que o Espírito Santo do Senhor me ajude, que o Espírito do Senhor ilumine essas palavras, para que a igreja possa receber tudo aquilo que o Senhor já preparou nessa noite para cada um. Eu creio que esta é uma palavra que vai edificar a igreja. Eu creio que hoje é uma noite de aliança com Deus, é uma noite na qual o Senhor vai renovar a aliança, na qual o Senhor vai renovar propósito. Aleluia, eu sinto isso. Ontem, quando nós estávamos orando aqui, o Espírito do Senhor falou comigo quando o pastor estava pregando, que hoje seria uma noite de aliança com Deus, uma noite de propósito. Amém. Glória a Deus. Amados, para que nós entendamos então essa palavra, o profeta Ageu é um dos menores livros do Antigo Testamento. Ele é um dos menores profetas, né? E nessa época aqui, que o Senhor mandou falar com aquele povo, foi na época que aquele povo de Jerusalém estava voltando do cativeiro. E hoje, quando eu estava ali, eu e o irmão Celso, e nós escutamos os irmãos ensaiar esse louvor, eu senti a confirmação da palavra. O Senhor é maravilhoso porque Ele confirma a palavra, que fala sobre Jerusalém e fala sobre aquele povo cativo.
Por isso eu tenho a certeza que o Senhor vai operar milagres e maravilhas nesta noite, através da palavra dele, que ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira, e ela gera efeito para aquilo que ela é lançada. Amém? Então, amados, aquele povo tinha sido levado cativo pelo rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor. Mas antes disso acontecer, Deus já tinha avisado aquele povo. Deus já tinha mandado o profeta, os profetas dele avisar aquele povo, para que aquele povo se arrependesse dos seus maus caminhos. E Deus é um Deus tão maravilhoso, Ele usa de tanta misericórdia, né, que Ele avisa. Ele usa os servos dele, Ele usa os profetas, e Ele sempre dá uma chance. Então Ele mandou, o profeta Jeremias profetizou que isso ia acontecer. O povo foi avisado, e mesmo assim aquele povo não se arrependeu dos seus maus caminhos, continuaram na exploração, eles continuaram idolatria, e aconteceu que o reino deles foi tomado, e eles foram levados cativos para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Conforme Deus, conforme a profecia de Deus, Deus falou através do profeta que eles iriam ser cativos lá naquela terra, e eles iriam ficar 70 anos cativos. Junto com aquele povo cativo foi Daniel, e se não me falha a memória, Ezequiel também foi, junto com aquele povo. Lá eles continuaram fazendo a obra de Deus, mesmo cativo, continuaram alertando aquele povo. E aí passam os 70 anos, e a profecia se cumpre, que Deus disse que aquele povo iria retornar, porque o rei da Síria ia invadir a Babilônia, ia tomar a Babilônia, e isso aconteceu. E aí eles voltaram do cativeiro. Quando eles chegaram, aquele povo chegou do cativeiro para Jerusalém, estava tudo em ruínas, estava tudo virado. O templo de adoração a Deus, a casa de Deus, o lugar de adoração, estava destruído. O templo que o rei Salomão construiu estava em ruínas. E a missão daquele povo, logo depois que eles voltaram, seria reconstituir aquele templo. E o povo chega ali e o povo começa a reconstituir o templo. Aí vocês imaginem o templo que era o templo de rei Salomão, um templo de luxúria, né? Lindo e maravilhoso. Eles encontram aquilo ali tudo em ruínas. Mas eles tinham que reconstruir, porque o templo significava um lugar de adoração a Deus. Reconstituindo o templo, eles iam reconstituir também a adoração a Deus, aquele povo. Só que eles começaram, e logo quando eles começaram a reconstituir aquele templo, veio a dificuldade. Em primeiro lugar, veio os samaritanos oferecer ajuda para eles reconstituírem o templo. Só que aquele povo, os samaritanos, aquele povo, eles não tinham a mesma crença que o povo judeu. Era um povo que não era para se fazer aliança com aquele povo. E como de fato eles não fizeram, eles recusaram a ajuda daquele povo. E por conta disso, aquele povo ficou revoltado e foram fazer intriga para o rei deles, e a obra foi embargada. Embargaram a obra. Eles já estavam com dificuldade, eles já estavam desanimados, e aí acontece isso. Aí aquele povo desiste, eles desistem da construção do templo. E aí o que eles fazem? Eles dão prioridade para suas casas, para construírem as suas casas. É o que a gente vê aqui
na palavra. No versículo 3 diz assim, ó: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitares nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Não era para eles ter parado, não era para eles ter dado continuação da obra, mas como eles desanimaram, e além de eles desanimaram, eles ainda dizem assim, ó, ali no primeiro nós vimos que está escrito assim, ó: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deverá ser edificada. Então, amados, além deles desanimarem, eles ainda inventaram desculpa. Eles disseram: não é tempo, não veio tempo. Disseram que não é da vontade de Deus. É fácil, muitas vezes, usar, quando é para o meu benefício, eu dizer: não, mas não é da vontade de Deus, não é da vontade de Deus que eu continue, não é da vontade de Deus que eu fique nesse ministério, eu acho que o meu tempo aqui já deu, eu acho que não é da vontade de Deus que eu continue louvando. Amados, se tem uma coisa que Deus quer, é ver você trabalhando no ministério dele. Aleluia. Se tem uma coisa que agrada ao Senhor, é ver você trabalhando no ministério, na casa dele. Aleluia. Se tem uma coisa que agrada ao Senhor, é ver você investindo tempo na obra dele. Aleluia. Aleluia. E aquele povo além inventa essa desculpa, e Deus usa o profeta Ageu para renovar essa aliança com Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Deus usa o profeta para falar com aquele povo. Aquele povo que volta cativo, que foi cativo por causa dos seus pecados, dos seus erros. Poderoso Deus. Ele volta na liberdade e acaba caindo nos mesmos erros. Aleluia. Nos mesmos erros. O mesmo pecado que levou eles ao cativeiro, eles voltam, e Deus precisa dar mais uma exortada neles, porque senão Deus viu o que ia acontecer. E assim não é diferente conosco, né? O Espírito Santo do Senhor, quando vê que a gente está pendendo por um caminho, por um lado, que não é da vontade do Senhor, o Espírito Santo nos dá aquele puxão de orelha e nos faz voltar para o caminho, para a direção de Deus. Aleluia. E assim foi com aquele povo. O Senhor falou mais uma vez, pela misericórdia dele, ele fala com aquele povo. Ele diz para aquele povo. Outra coisa que me chama a atenção também, que o Senhor diz: assim diz o Senhor dos exércitos: considerei os vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Se tem uma coisa que agrada a Deus, amados, é quando nós estamos investindo na obra dele, quando nós estamos investindo na casa dele, quando nós viemos para um culto com o nosso coração alegre, quando nós viemos aqui dispostos a adorá-lo. Isso agrada o coração do Senhor. É Deus. E aquele povo, eu vejo que aquele povo, ele largou da obra do Senhor, largou daquela construção que era a prioridade, e colocaram a prioridade deles em primeiro lugar. Amados, quando nós colocamos os nossos interesses em primeiro lugar, amados, nós estamos andando na contramão. Aleluia. Quando nós estamos colocando Deus depois dos nossos afazeres, dos nossos interesses,
nós sempre vamos andar na contramão nesta vida. E a palavra aqui, Deus adverte que aquele povo, eles comem, mas não se fartam. Eles bebem, mas não se saciam. Eles têm roupa, mas não se aquecem. E o que eu entendo nessa palavra, amados? Que quando nós não temos, quando a gente não tem Deus como prioridade nas nossas vidas, amados, nada nos satisfaz. Nós podemos ter um bom salário, nós podemos ter uma casa boa para morar, mas sempre vai haver um vazio dentro de nós. Nós podemos trabalhar, mas será como aquela palavra diz ali, que é a mesma coisa que a gente estiver colocando dentro de um saco furado. Aleluia. Entra por cima e sai pelo ralo. Isso assim é a vida. De quem não prioriza Deus, quem não coloca Deus em primeiro lugar. Amados, como eu estou feliz em ver vocês aqui nessa noite. Como o pastor falou, nós temos muitos irmãos nossos que estão doentes, acometidos de gripe. A minha esposa está em casa com a febre. A esposa do irmão Carlos também está com muita gripe. Mas em nome de Jesus, eu declaro que quando nós chegar em casa, elas vão estar curadas. Se você tem alguém da sua família enferma nesta noite, enfermo ou enferma, quando tu chegares em casa, ela vai estar curada em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus, pelo poder. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. E o que nós estamos fazendo aqui, amado? O que eu e você, nesta noite chuvosa, nesta noite de sexta-feira, amados, que nós podíamos inventar várias desculpas para não estarmos aqui nesta noite. Mas o Senhor está olhando lá do céu e diz: lá está o meu filho, a minha filha, priorizando o meu reino. Aleluia! Aleluia! Priorizando a minha obra. Aleluia! Aleluia! Ele está contemplando aqui nesta noite, amados, a vida de cada um que está aqui, amados. E quem prioriza o reino de Deus, porque a palavra dele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, amados. Glória a Deus. Nós não precisamos procurar em primeiro lugar as demais coisas, isso vai vir, isso é profético, está escrito. Aleluia. Amados. Mas quando nós priorizamos as coisas de Deus, quando nós priorizamos a vontade de Deus nas nossas vidas, nós não precisamos se preocupar com as demais coisas, amados. Aleluia. Não precisamos nos preocupar com a comida, com a bebida, com a roupa. Aleluia. Tudo isso vem no pacote. Glória a Deus, é maravilhoso. Santo, Rei da Glória. Então aquele povo, diz a palavra que aquele povo está ali construindo as suas casas, e ali diz casa forrada, e eu fui pesquisar. Tem algumas versões que diz casas aplainadas, casas forradas, outras diz casas estucadas. Isso quer dizer casas boas, casas nobres. Então aquele povo estava se preocupando em deixar a casa bonita, deixar a casa deles linda, correndo atrás, enquanto a casa do Senhor estava em ruínas. Não há nada de errado em ter casas bonitas. Não há nada de errado nós termos um carrinho bom. Mas, amados, que isso não seja o atrapalho, que isso não seja a desculpa para nós não fazer a obra de Deus. Não há nada de errado. Deus tem prazer em abençoar a vida dos seus filhos. Deus tem prazer em abençoar a vida dos seus filhos. Glória a Deus. Não há nada de errado em nós querer o melhor para a nossa família. Não, está certíssimo. Mas desde que nós não colocamos essas coisas em primeiro lugar. Podemos ser felizes com a bicicleta, se nós tivermos Deus, com um fusquinha. Com o que nós tivermos, nós podemos ser felizes.
Só que se nós não tivermos Deus no coração, nada nos satisfaz. Podemos ter a melhor casa, o melhor carro, a melhor roupa. Podemos ir numa festa, no melhor restaurante, comermos e nos saciarmos. Chegar em casa vai ter aquele vazio. Aleluia. Deus vivo. Por isso, amados, a importância de priorizar, de colocar o reino do céu em primeiro lugar. E Deus restaura aquele povo através do profeta. E Deus fala com aquele povo. E o que eu acho muito interessante, né? Que Deus manda aquele profeta, e o profeta ali ele fala da liderança, né, pastor? Aquele povo, e era toda a liderança que estava assim. Porque ali a palavra diz que ele fala com liderança política, que era o governador, com o sacerdote, ele fala com todos. Todos estavam no mesmo caminho. A palavra veio para todos. E o mais lindo, amados, que Deus restaura. E ali no finalzinho, deixa eu ver onde é que eu li, aonde diz que veio o Espírito do Senhor, veio a todos. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Isso significa, amados, que se a pessoa está distante de Deus, se a pessoa não está colocando Deus em primeiro lugar, até o Espírito do Senhor se afasta. É verdade. Até o Espírito Santo do Senhor se afasta daquela pessoa. Porque depois dessa aliança que foi feita aqui, a palavra diz que veio o Espírito Santo a toda aquela liderança, a toda a casa. Aleluia! Que glória! Que maravilha! Que maravilhoso! E é isso que Deus quer. Deus tem prazer que nós venhamos a fazer a aliança com Ele, que nós venhamos a buscar Ele em primeiro lugar. Devemos ter muito cuidado, que nem esse povo de Jerusalém ali. Quando eles retornaram do cativeiro, veio o povo se propor a fazer aliança com eles, e eles não quiseram. Muito cuidado, meus amados, com quem você faz aliança. Muito cuidado, meus amados. Se a pessoa não está no mesmo espírito que você, se a pessoa não busca Deus que nem você busca, se a pessoa não tem a mesma crença que você, muito cuidado, irmãos. Isso é um perigo muito grande em fazer aliança com esse tipo de pessoa. Aquele povo, pelo que eu pesquisei, os samaritanos, eles não criam no Antigo Testamento, eles criam na lei. Por isso o povo de Judá não quis se aliar com eles, e fizeram muito bem, muito bem. Devemos andar com as pessoas que trilham o mesmo caminho que nós estamos trilhando, que buscam o mesmo Deus que nós estamos buscando. Aleluia. Que estão caminhando da maneira que nós estamos caminhando. Aleluia. Em unidade. Isso agrada o coração do Senhor. E eu penso que hoje é uma noite que o Senhor está alegre. Hoje é uma noite que o Senhor está alegre em ver os seus filhos aqui, num dia que nem hoje, colocando Ele em primeiro lugar, o reino dele. Eu creio que nessa noite, pastor, essa casa está sendo edificada. Aleluia. Eu creio que nessa noite tem lenha no altar. Aleluia. Cada um de você que chegou aqui nessa noite trouxe lenha para esse altar, trouxe madeira. Aleluia. Glória a Deus. A palavra que nós lemos aqui diz que aquele povo chegou ao momento que aquele povo trouxe um pouco. E Deus soprou aquele povo, que aquilo não agradou a Deus. Deus não precisa de resto. Ele é o dono do ouro e da prata. Aleluia. Deus não precisa de sobra. Ele não quer sobra. Ele quer o nosso melhor, que saia aqui de dentro do nosso coração. Aquele povo trouxe a sobra, trouxe o resto. E ele diz, a palavra diz que ele assoprou. Aquilo para ele não teve nenhum valor. Aleluia.
que nós venhamos meditar nessa palavra, essa palavra, e venhamos dar o nosso melhor a Deus, porque Ele merece. Enquanto nós estamos aqui na casa dele, edificando a casa dele com a palavra, Deus, Ele está cuidando dos nossos. Quem sabe Ele está sarando lá na tua casa, alguém que ficou doente. Quem sabe Ele está cuidando do teu filho, dizendo: eu vou colocar ele no teu caminho, no meu caminho, eu vou trazer ele para dentro dessa casa. Aleluia. Quando nós priorizamos o reino de Deus, amados, não há o entender. Quando nós priorizamos o reino de Deus, Ele cuida de tudo, de todas as coisas. Aleluia. Deus maravilhoso. Deus vivo, Deus grande. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, amados, Ele se encarrega de dar o melhor para nós. Aleluia. E o melhor que eu digo não é bens materiais, meus amados. O melhor é a graça dele, a misericórdia, a bondade, o amor, é a saúde para nós podermos ganhar o nosso pão. Amados, eu sou muito grato a Deus. Há quase 2 anos atrás, amados, eu vinha nos cultos, eu vinha nas orações aqui nesse lugar, eu vinha me arrastando de dor. Um problema muito sério da coluna. E para a honra e glória do Senhor, eu estou curado, amados. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso. Eu lembro que eu pedi a oração para a igreja, eu pedi a oração para os irmãos, e eu aqui em cima desse altar, louco de dor. O irmão Adalto percebia, chegava do meu lado e dizia: eu não abro mão da tua cura, meu irmão. Deus maravilhoso. Deus é maravilhoso. E eu penso às vezes, meus amados, vocês já pensaram se eu tivesse desistido, o meu milagre não tinha chegado? Aleluia. Se eu tivesse feito que nem esse povo ali, desistido. Mas Deus, quando Ele quiser, Ele me cura, não é o tempo dele me curar. Eu vou ficar em casa e vou esperar. Uma hora Ele me cura. Deus maravilhoso. Mas glória a Deus que o Espírito Santo, que está sobre mim, está sobre você, nos dá entendimento. Aleluia. Aleluia. Ele nos dá entendimento, nos dá revelação. Deus de glória. Não deixa o nosso pé vacilar jamais. Não deixa você tropeçar. Te livra do laço do passarinheiro, diz a palavra dele. Esse é o Deus que nós servimos. Glórias a Deus, amados. Amados, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é essa, meus queridos. Eu não sei se eu faço o convite, se o Senhor me permite. Então eu convido a igreja a se colocar de pé, meus queridos e amados irmãos. Certamente vocês vão sair daqui duplamente, triplamente abençoados nessa noite. Glória a Deus. Porque vocês agradaram o coração do Senhor esta noite, pela presença de vocês aqui. Aleluia. Amados,